Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Eu ainda estava aqui rabiscando, como de costume. Mariana, você vai me ajudar? Sim. Vai ficar passando aí? Então tá bom. Pai, nós vamos ler a Tua palavra nessa noite, nesse momento, e que ela venha trazer, Senhor, ensinamento. Que ela venha trazer discernimento, que ela venha trazer ensinamento, Pai. Ô Espírito Santo, é isso que eu espero, Senhor. Eu espero que o Senhor faça, porque eu mesmo não consigo fazer. Mas que o Teu Espírito Santo venha me conduzir, Senhor, a ler esse texto, e que Ele venha, Senhor, falar conosco nessa noite. Amém? Igreja, eu escolhi um texto, o Espírito Santo me tocou. Até eu tinha comentado com o pastor sobre o texto que o Val leu, né? De Romanos, que nos separará do amor de Deus. Mas, há muito tempo atrás, eu tinha lido sobre o naufrágio de Paulo, do apóstolo Paulo, que está relatado lá no livro de Atos, no capítulo de número 27. O apóstolo Paulo fez algumas viagens missionárias, ele conhecia bem navio, ele conhecia tudo, mas ele sofreu um naufrágio nessa terceira viagem missionária dele. Ele tinha no coração dele o destino de chegar a Roma, porque em Roma ele também tinha uma palavra de Deus, ele ia testemunhar de Jesus naquela cidade. O destino dele era para Roma. Mas ele sofreu uma tempestade, ele e mais os 276 presos. O apóstolo Paulo, nesta viagem, ele era prisioneiro. Amém? Eu vou, em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, tentar ver que lições essa passagem bíblica vai nos deixar nessa noite. O que nós podemos aprender com as tempestades? As tempestades aparecem na nossa vida inesperadamente. Muitos lugares não estavam. O Rio Grande do Sul, provavelmente, aquela região, já tinha passado por tantos temporais. Mas dessa vez também não foi diferente. A tempestade que o estado do Rio Grande do Sul enfrentou. Muitas tempestades, é um terremoto, é um naufrágio, o que mais? É um furacão, né? Tem lugares que a gente sabe. Isso são tempestades. Mas também na nossa vida, as tempestades vêm e elas não mandam um aviso. Não chega uma mensagem para mim, nem para você, de que nós vamos ter uma perda. Às vezes o Val citou agora há pouco sobre o emprego dele, né? Hoje, independente da minha vontade, eu também tive aborrecimento no serviço. E às vezes parece tão normal, e quando já começa o dia, você já vem com aquela tempestade. E pode parecer que não, mas isso me deixou tão chateada que eu parece que não. Eu ainda estou com dor de cabeça, eu já orei, já tomei medicação, mas eu estou alterada com os acontecimentos do dia que vem desde ontem. Então, às vezes, o que você passa não chega dizendo assim, ó, vai acontecer. Às vezes, a tempestade do seu matrimônio, do seu casamento, você vem vendo todo aquele relacionamento, o silêncio, a falta de comunicação, de entrosamento, de amor. Muitas coisas que você já está vivendo já é um sinal de que vai chegar numa tempestade, que pode ser uma separação, ou que pode ser um divórcio. Você já tem o sinal de que aquilo pode acontecer, de que uma tempestade vai acontecer na sua família. Numa empresa, você está trabalhando e você vê aquele zumbi, daquele zum, ó, estão mandando embora. Então, é uma tempestade que é uma crise financeira. A igreja está entendendo que eu estou falando de tempestades? Então, o crente, ou não só o crente, mas o cristão, ou nós todos não estamos imunes a sofrer tempestades. Na vida financeira, na vida ministerial, no matrimônio, na nossa saúde. Às vezes é uma
às vezes é uma enfermidade da qual nós não estamos esperando. Às vezes são perdas na nossa casa, são desavenças, são conflitos familiares, como eu disse, não só no casal, mas com os filhos, com os parentes, que nos envolvem. E a gente às vezes fala para as pessoas, eu estou numa tempestade. Mas graças a Deus que a tempestade é passageira. Amém? Amém? Em nome de Jesus, eu creio que todos nós que hoje estamos passando uma tempestade em algumas situações, ou tempestade em algumas áreas de nossa vida, nós vamos sobreviver com a ajuda de Deus. Amém? Amém. Alguns falam as tormentas, outros falam as tempestades, mas todas são situações adversas à nossa vontade. Eu falei um acidente financeiro. Elas são intensas, mas elas são passageiras. É na tempestade que somos testados, experimentados. Isso leva dia, leva tempo, às vezes levam mais do que alguns passam mais tempo naquela tempestade, mas ela não vai passar de um dia para o outro, como eu disse, ela é passageira, mas ela passa. E o que Deus espera de nós é que nem o apóstolo Paulo aqui, a gente possa ser testemunho para as pessoas dizendo, ó, tem esperança. Essa palavra de encorajamento. Eu passei por essa situação e eu digo para você que essa tempestade vai passar. Amém? Que você vai chegar do outro lado, que você vai respirar. Amém? Né? Que você vai dar glória a Deus. Amém? Como o texto é muito longo, eu estava aí vendo, eu vou só para ler, para a gente não dizer que eu não leio. O texto tem 44 versículos, mas eu não vou ler todos. Eu sublinhei aqui alguns que eu vou ler. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé um pouquinho? Pai, muito obrigada, Senhor. Até aqui o Senhor está me ajudando. O Espírito Santo continua comigo. Atos 27, o versículo 1, o 6, o 9. E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Eu fui quem escreveu esse versículo, o livro de Atos, foi Lucas. Então Lucas diz assim, e como se determinou que navegássemos, não era só a tripulação. Lucas está relatando essa história, essa tempestade, Deus estava lá junto. Então, é uma riqueza de detalhes, é um texto muito longo, mas nós vamos ver que Paulo e alguns outros presos iam para Itália. O 6, Mário. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. O 9. E passado muito tempo, eu não estou conseguindo, minha vista está aqui, mas sou de óculos, vai ser E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também um jejum já tinha passado, Paulo o admoestava, nós vamos para o 10, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Pessoas, irmãos, às vezes a gente não quer dar ouvidos a conselhos ou a pessoas de Deus que vem dizendo, que vem te alertando, que vai dizendo assim, como eu falei, olha os sinais que você está tendo na sua casa, olha os sinais que você está tendo na igreja, olha os sinais que eu estou vendo, que Deus está me mostrando e que vocês não estão vendo. Então ele aí, senhores, veja a navegação. Paulo estava vendo, o apóstolo Paulo, a intimidade, o apóstolo Paulo já estava sabendo, de acordo ali, o que eles iam passar. O 11.
Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O apóstolo Paulo não tinha crédito ali. O apóstolo Paulo era um prisioneiro e o centurião não dava crédito para ele. O 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e de Coro, e invernar ali. Eu estou lendo bem mal porque eu não estou quase chegando. O 11, agora nós vamos para o 15, 18. E sendo o navio arrebentado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O 18. Eu consigo. E andando nós agitados por uma veemente tempestade. Então ele já sabia que era uma tempestade. Eu estou lendo o que eu estou sentindo, porque eu estou de cabeça. No dia seguinte aliviaram o navio. 21, o 20, o 21, 22, 23, 24. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, dê-me ouvido a mim, não partir de Creta, e assim evitariam estes incômodos e esta perda. O 23, 24, 25 e 26. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Olha a palavra para mim e para você, diante da tempestade, não temas. Eu, em nome de Jesus, igreja, para ler um texto, eu falei que eram as lições que nós tínhamos, é um texto, não sou eu. É a palavra de Deus que está dizendo. Ó. Se ele disse para o Paulo, não temas diante da tempestade, desse temporal, ele está dizendo para a igreja: importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Todos quantos navegam contigo no barco da vida, no barco que a sua família está, Deus pode salvar. Creia nisso. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. 26. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Ele tinha um destino, ele já sabia que quando chegasse na ilha, que se eu não me engano, na ilha de Malta, eles iam ficar lá. Amém? Eles iam orar, eles estariam a salvos. Depois vocês veem todo o capítulo, o Leandro está lendo. 27, ou 37. Éramos ao todo no navio 276 almas. Você tem muitas pessoas por quem está no seu barco, muitas pessoas que você está orando, muitas pessoas que você diz elas estão presas, muitas pessoas você diz assim, ó, não há mais esperança, ou alguém diz, ó, não há mais esperança, não ore, não continue orando, desista, mas a palavra de Deus não é para você desistir. Amém? O 42, 43 e 44. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. O 43. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas de navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. 44, que é o último. Quanto aos demais que se salvassem, uns e assim que todos se salvaram em terra. Amém? Pode sentar, igreja. Muito obrigada, Senhor.
Essa tempestade foi real, gente. Ela aconteceu de verdade, como eu já falei, né? Nós vimos os relatos. E o interessante é que faz muitos dias que eu tinha lido esse texto, e hoje eu sentei ali e estava lendo novamente, né? Então, se o apóstolo Paulo traz lições que nós podemos aprender. Nós podemos aprender que nós temos que dar ouvido, que nós podemos ouvir conselhos de homens de Deus. Isso está lá no Atos 27, do 9 ao 12. O apóstolo Paulo falou sobre o que eles estavam enfrentando. É do 9 a 12, Marina. Falou sobre o que eles estavam enfrentando. Que eles iam ter perdas ali. Mas eles continuaram, eles não deram ouvido ao prisioneiro Paulo. Nós, muitas vezes, no meio de uma tempestade, nós não damos ouvido. Imagina, que não, Deus, não vou ouvir fulano. Não vou ouvir minha mãe, não vou ouvir meu pai, não vou ouvir ninguém. Às vezes é uma pessoa que também é de Deus, mas não, você não conhece, você não dá ouvido. A semana passada, uma moça do meu serviço chegou e falou: Fátima, eu sei que você tem uma Bíblia aí. Lê para mim o que está em Mateus. Eu não sei o texto agora, eu não sei o que é, mas falava a respeito de divórcios. Aí ela falou assim: é Mateus não sei o que. E a moça me pegou na rua, no escadão onde eu moro, e ela falou: fulano, vai acontecer isso, isso, isso. Ela falou assim: ó, era como se a pessoa tivesse profetizado que o casamento dela ia estar. E ela falou: só lê rapidinho, pega lá o que é. E era justamente, eu não sei se é Mateus 6, eu não sei o que é, pastor, mas era justamente o que a moça tinha profetizado, que mandou que ela lesse em casa, falava a respeito de divórcio, né? Ela falou: ó, tem 2 anos que eu estou separada do meu marido. Essa moça, essa Sueli, eu estou orando, e graças a Deus, a filha dela, não só eu, muitos estamos orando, eu já comentei com a Mariana, a filha dela, a Thaís, em dezembro, quando teve bebê, ela teve um surto, ela ficou digamos que ela, eu não sei que palavra que eu diria, ela não quis saber dela, como é que é? Fala depressão pós-parto, que o psiquiatra dá um outro nome. Ela rejeitou o filho, a filhinha rejeitou o marido. Então hoje ela está na casa de outra pessoa sendo cuidada. Esses últimos dias a Sueli, que é a mãe dela, eu sempre pergunto, toda segunda-feira eu pergunto: Sueli, e a Thaís? Porque só nos finais de semana que ela vai vir. Ela mora aqui pertinho e trabalha lá comigo. Fátima, ela está bem melhor, só que agora o psicólogo e o psiquiatra aconselharam que ela tem que ficar com a bebê, que é para ela ir acostumando. Porque às vezes ela não sabe se toma o bebê, não sabe se tomou banho, vestiu a roupa, entendeu? Ela está sendo medicada, ela está sendo cuidada, ela tem assistência da família, do pai, dessa tia que cuida, eles cuidaram, já tiraram ela de uma clínica, colocaram para outra. Eu já coloquei o nome dela no caderno, a gente ora, mas é uma tempestade que essa mãe, que essa família está enfrentando, é uma tempestade. Mas em nome de Jesus eu fico muito feliz quando ela diz que ela está tendo uma melhora. A gente teme pela criança, mas em nome de Jesus eu creio que a Thaís vai ficar bem. Amém? Então, às vezes, é uma pessoa para te alertar, como eu falei, te avisar daquela situação em que você não dá ouvidos. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento, saber o que é espiritual, o que é a pessoa. Pai, eu costumo dizer, se aquela palavra ou aquilo te deixou em paz, então é de Deus. Às vezes a pessoa vai dizer: não, pai, se for de Deus, eu recebo, se não for, em nome de Jesus, não era para mim. E às vezes, numa tempestade, assim como eles aqui, é preciso perseverar. E às vezes a gente confunde a nossa teimosia com perseverança. A pessoa está nos alertando, mas nós estamos com teimosia naquela situação. É uma situação que não tem resolução, que a gente está vendo que não vai para frente. E a gente, às vezes, confunde perseverança com a teimosia. Nós não temos que navegar contra o vento, nós não temos que navegar contra a maré, nós não temos que enfrentar situações que não mudam.
Vamos dar crédito aos conselhos de homem de Deus. Vamos pedir discernimento espiritual. Somente os que são espirituais vão discernir as coisas do Espírito. Só os que são espirituais vão discernir as coisas do Espírito. Está registrado em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que aconteceu naquele navio ali? Paulo deu instrução, falou, essa embarcação, nós vamos ter perdas, e eles não deram ouvido ao apóstolo Paulo. Nós estamos lendo esse texto hoje, e nós sabemos que o apóstolo Paulo é um homem de Deus. Mas lá, para aquele homem, para a embarcação, ele era apenas mais um preso. Eles não reconheceram que fosse de Deus o que Paulo estava falando para eles, advertindo do que poderia acontecer. Mas que loucura, não vamos dar atenção para ele? Nós vamos dar atenção para isso, né? Então foi isso. Então na tempestade nós temos que dar ouvidos a conselhos também, conselhos de homens de Deus. Nunca perca a esperança, confie em Deus. Confiar em Deus, ter fé, é o fundamento da vida de todos nós que somos cristãos. O que nós cremos e o que nós esperamos é no improvável, no impossível. O que é improvável e o que é impossível para nós cristãos? Não era para muitas pessoas, para aqueles que estavam lendo, não era improvável, impossível que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse. Para os apóstolos, para os discípulos que andavam com ele, eles não sabiam. Agora a gente lendo, a gente sabe que ia acontecer isso. Mas até quando Jesus falava que ia lá o terceiro dia, ia morrer e ressuscitar, não com essas palavras, mas o templo que eu vou levantar, o terceiro dia vai cair, eu vou levantar. Eles não sabiam. Convém que eu vá fazer a vontade do meu Pai. Mas hoje a gente lendo as Escrituras, a gente sabe disso. Então a gente sabe que é improvável, que é impossível, mas a gente sabe que Cristo ressuscitou da morte. Nós cristãos cremos que após a morte existe vida. Nós lemos no Atos 27, do 20 ao 24, sobre o que aconteceu ali. Os marinheiros perderam definitivamente a esperança de sobrevivência. Eu acho que é o 20, eles não acreditavam. Eles perderam a esperança de sobrevivência. Eles não esperavam mais que fossem se salvar. Quando disseram para Jairo que a sua filha estava morta, ele ficou prestes a perder a esperança. Se a gente for ler o texto, a gente vai ver. Ele saiu, ele está no caminho de milagres, que eu costumo dizer, né? Que Jesus podia só ter falado assim: Jairo, vai para casa. Você crê? A sua filha está salva. A sua filha já ressuscitou. A sua filha não está morta. Jesus não podia ter dito isso para Jairo? Não podia? Estava naquele caminho de milagre, mas as pessoas tinham que ir. As pessoas que estavam ali, muitos iam aparecer ali, como a mulher do fluxo de sangue. Do outro lado, que Jesus mandou eles passarem, ia ter aquele gadareno que também ia ter um milagre. Então, eu costumo dizer que esse capítulo é o capítulo dos milagres. Jesus está ali, aí vem a mulher do fluxo de sangue, ela tenta, ela toca né? E naquele caminho, Jesus estava indo para a casa de Jairo. E dizia assim: não incomode o mestre. Então, para ele não ser incomodado, ele dizia: Jairo, vai para a tua casa, sossega você e a sua família, que a sua filha vai ressuscitar. A sua filha não está morta, seria a palavra. Né? Porque ele tinha esse diagnóstico de que a filha estava morta. Então ele estava prestes a perder a esperança, mas Jesus disse: não temas, crê somente e ela será salva. Está em Lucas 8, 49 ao 50. Eu disse que
lição aqui era de encorajamento. Eram lições para nos encorajar, para nós termos fé, para nós ficar firmes no meio da tempestade, para a gente não perder a esperança na tempestade, amém? É para mim e para você ficar firme. Vão dizer, ó, já morreu. Não tem mais, essa situação já está morta na sua casa. Não tem mais jeito. Aí Jesus chega e diz assim, ó, crê somente. Que terá salvação, que terá jeito, que vai acontecer milagres. É isso? Quando eu digo que nós estamos no caminho de milagres, é porque eu gosto dessa passagem, porque eu sei que é o caminho de milagres. Quando nós viemos para a igreja, nós vamos crendo na palavra que vai ser ministrada no nosso coração, de que ela vai ter vida, de que ela vai ter resultados. Quando você está aqui, você também está no caminho de milagres. Você vai ouvir e falar assim, pode acontecer um milagre na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida. Às vezes eu digo, já ele poderia ter só dito isso, mas tinha a mulher do fluxo de sangue que ele precisava curar. Amém? Ele não poderia só dizer para aquele pessoal lá do Pedro, e enche lá o barco deles do peixe. Mas não, eles precisavam ver o que Jesus ia fazer. Pedro e João e André precisavam ver o milagre que Jesus ia fazer para eles poderem deixar esse testemunho para a gente. Nós precisamos nos relacionar com Jesus, com a palavra dele, com os milagres relatados, que é para a gente poder aumentar a nossa fé. Que é para quando vir a tempestade, a gente está firme. Eu não sei para quem era essa palavra tempestade, mas acho que era para mim mesmo. A gente leu, Mariana, Lucas 8, 49 e 50? Lucas 8? Acho que não precisa, não. O pessoal já conhece o texto, né? Então, como que... É 49, Lucas 8, 49 e 50. Eu vou pintar de cinza. Estando ele ainda falando, quem que estava ainda falando? Jesus. Chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomoda o mestre. A gente escuta isso tanto, né? Não incomoda mais Jesus com essa oração. Não incomoda mais Jesus com essa situação. Amém, igreja? Amém. Falou com alguém isso? Não incomoda mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondendo, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Creia. Amém. Paulo disse para aqueles náufragos desesperados, eu confio em Deus. Eu falei que os marinheiros perderam a esperança de sobreviver. Está registrado no 20, 21, 22, 23 e 24. Amém? Foi quando ele fala assim, que um anjo, acho que é o 24, né? Atos 27 e 24. Ele fala que um anjo apareceu para ele, dizendo, não temas, imploro que seja apresentada a série, acho que é o seguinte. Que ele tinha falado que um anjo apareceu para ele, dizendo para ele não temer. Olha como ele era, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de que eu sou e a quem sigo, esteve comigo. Que o anjo do Senhor esteja em cada um de nós, amém? Que venha falar conosco, que venha trazer a resposta que nós queremos para aquela situação, amém? Não sou eu, é o texto que está falando. Glória a Deus. O 25, Paulo diz para aqueles náufragos desesperados, eu confio em Deus. Ó Senhor, tem de bom ano, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito, porque ele disse assim que eles iam ser salvos. Então, nas tempestades, precisamos de pessoas com uma palavra de encorajamento, ânimo e esperança. Amém? Olha o que está escrito no livro de 1 Pedro 3,15, acho que é a parte B. 1 Pedro 3,15. Antes, santificar o Senhor Deus em vossos corações, olha,
E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. As pessoas questionam o porquê da sua fé, o porquê da sua esperança, o porquê de você continuar orando em meio às dificuldades, em meio aos conflitos, em meio às adversidades, em meio à enfermidade. As pessoas questionam, mas aí tem uma palavra: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A esperança em você, Valdir? Que Cristo tem mais para a sua vida, para a sua família, na minha também. Amém? O que aprendemos? Que haja que houver confiança em Deus, fé em Deus, ficar vivo. Tinha uma pessoa em todo aquele navio de 276 presos, prisioneiros, que é Atos, acho que é o 36 que fala que eram 276 prisioneiros. É o 37. Com esperança, com fé e com ânimo. Amém? Nós só vamos morrer quando Deus terminar os seus planos e propósitos que Ele tem conosco na nossa vida. Amém? 276 almas, e todas elas foram salvas. O apóstolo Paulo diz que Jesus falou: todas essas pessoas estão com você, todas elas estão salvas. Essa história não termina, ela continua no capítulo 28. Depois o apóstolo Paulo fica uns meses naquela ilha. Ele evangeliza outras pessoas, tá? Então o propósito que Deus tinha para a vida dele continua. O destino dele chegou em Roma. Ele cumpriu o que Deus queria na vida dele. Deus também vai cumprir isso nas nossas vidas. No livro de Jó, no capítulo 42, diz o quê? Quem é que lembra? Jó 42, 2. Quem souber aí pode falar. Nenhum dos teus planos pode vencer, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então os planos que Deus deu para mim, para a sua vida, como Ele tinha para a vida do apóstolo Paulo, não serão frustrados. Nós vamos viver os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Amém, igreja? Depois, com calma, você lê esses textos em casa. Amém? É só isso para você ficar firme na tempestade, não perder a esperança. Lembrar que tem um caminho de milagre. Nós vamos louvar, amém? Eu estou dentro da hora. Pai, nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada nessa noite, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor esteve comigo. Espírito Santo, muito obrigada. Eu te agradeço pelo que tu és, por tudo que tu tem feito, Pai. Dá graça, Senhor, a nós no meio de toda e qualquer tempestade, Senhor. Que nós possamos ficar firmes, Senhor, e testemunhar do que o Senhor é, do que o Senhor tem feito. Nos ajuda, Senhor, a crer mais e mais na tua palavra, Senhor. A profetizar que haverá vida, que haverá renovo, que haverá restauração, Senhor, onde dizem que não tem mais restauração, onde dizem que não tem mais jeito, onde dizem que acabou, Pai, que essas palavras contrárias nós não vamos ouvir, nós vamos dar ouvidos à tua palavra, que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Oh, Pai, que a tua palavra venha penetrar no nosso coração, que nós possamos, Senhor, viver na adversidade, confiando em Ti todos os dias, Senhor. Dai-nos ânimo, Senhor. Na Tua palavra foi ministrada hoje 2 vezes, que o Senhor falou: tenha ânimo, Senhor, que meus irmãos hoje saem daqui sem ânimo todo.
Chegou aí, Nada? Experimentei, agora não sei se Glória a peguei. Deus. Vamos ficar de pé, estamos terminando. E saiba que você está dentro de um navio. Navio representa a igreja. E você tem que orar pelo comandante dessa igreja, que é o pastor. Porque se ele não ouvir a voz de Deus, como aquelas pessoas não ouviram ali no barco, nós estamos sujeitos ao naufrágio. Mas o pior naufrágio que você pode sofrer é sobre a sua fé. E é quando você deliberadamente, conscientemente, mas você diz: eu não quero mais saber desse Deus. Esse é o pior naufrágio que pode acontecer sobre a minha e a sua vida. Que os anjos de Deus, como estavam ali diante de Paulo, estejam diante de mim e de você, para que eu e você não venha naufragar. Porque se naufragar na fé, o barco ali foi parar numa ilha. Mas se você naufragar na fé, você vai parar no inferno. Que os anjos de Deus estejam protegendo e protegendo a todos nós. Que nós possamos continuar firmes, batendo um bom combate, como o Paulo, já no fim da sua carreira. Aí, por favor. Que nós possamos estar batendo esse bom combate. Creio. Tempestades. Muitas coisas, adversidades vão acontecer diante de nós. Mas se você tiver a fé naquele que é o Todo-Poderoso, você vai vencer todos os naufrágios da sua vida. Não há tempestade que possa naufragar o barco que Jesus está. Então ponha a sua fé nele. Amém? Alguém quer testemunhar alguma coisa? Falar sobre a palavra, alguma coisa? Algum mudinho? Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas sempre, que todos digam amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão.